Toffoli caiu. Moraes é o próximo? A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master não encerra um escândalo, abre um novo capítulo, e desta vez quem está debaixo dos holofotes é Alexandre de Moraes. A jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo, foi direta: a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master pavimenta o caminho para a etapa seguinte, o avanço das investigações sobre conexões de Vorcaro e o material apreendido com os executivos do Banco Master sobre Alexandre de Moraes. Tudo indica que a Polícia Federal, PF, prepara um novo compilado, desta vez sobre Moraes. De acordo com a CNN Brasil, investigadores da PF encontraram no celular de Vorcaro mensagens com Toffoli, inclusive sobre pagamentos de até R$ 20 milhões ao ministro. Esse material derrubou Toffoli da relatoria e ainda pode acarretar consequências criminais e até mesmo um impeachment. Agora, as atenções se voltam para Moraes, o conteúdo envolvendo o ministro é igualmente explosivo. Moraes trocava mensagens com Vorcaro e é citado diversas vezes nos diálogos apreendidos pela PF, inclusive em conversas sobre pagamentos à sua esposa. O Master devia pagar R$ 130 milhões para Viviane defender os interesses do banco em órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Até hoje, não foram encontradas evidências de que ela prestou serviços correspondentes a esses honorários. Pergunte a qualquer advogado de qualquer uma das maiores firmas de advocacia do Brasil se eles têm um contrato desses, ninguém nunca viu algo assim. Criminalistas de renome, quando cobram caro, é algo entre R$ 10 a R$ 15 milhões, em casos multidisciplinares que envolvem defesas na justiça criminal, civil e, às vezes, até atuação internacional, especialmente quando se trata de crimes financeiros, como aconteceu na Lava Jato. E esse valor milionário não paga apenas os grandes nomes da advocacia criminal, mas também suas equipes, geralmente formadas por jovens advogados oriundos de grandes universidades. Nem Viviane nem Moraes explicaram a que título o contrato foi firmado, quanto receberam, quais serviços foram prestados e quais os sucessos do escritório que justificam um valor tão titânico. A questão que ronda a mente de todos, a título de suspeita, é: o pagamento pode ter sido feito a Viviane para disfarçar seu real destinatário, o ministro, que pode ter atuado em favor do Master com todo o seu poder de Estado, de diferentes formas. E, se isso aconteceu, o buraco é muito fundo. Vários crimes poderiam estar caracterizados, criando o cenário mais propício da história a um impeachment de um ministro, ou talvez dois. A saída de Toffoli da relatoria abre uma rachadura na blindagem de Moraes e seus parentes. Se Toffoli, envolvido num escândalo com provas mais fortes, não fosse punido, isso de certa forma protegeria Moraes. Na reunião tensa dos ministros, a portas fechadas, que culminou com a saída de Toffoli da relatoria, Moraes foi seu maior defensor, mesmo diante de evidências insustentáveis. A razão era óbvia: salvar Toffoli era salvar a si mesmo. Com Toffoli fora e o ministro André Mendonça assumindo o caso, esse escudo desapareceu. Moraes está exposto. E vamos recordar que a dobradinha entre Toffoli e Moraes vinha de longe. Foi Toffoli quem instaurou o inquérito das fake news e o entregou nas mãos de Moraes, o que, em seguida, foi usado para ordenar a paralisação das investigações da Receita contra as famílias dos ministros. Uma mão lava a outra. E Mendonça assusta. O jornalista Caio Junqueira, na CNN, foi assertivo: o nome do ministro é descrito como o pior possível para Moraes, Toffoli e Vorcaro por fontes que acompanham de perto a corte. Mendonça, não é demais lembrar, tem ampla experiência em casos de combate à corrupção, tendo atuado na costura de acordos de leniência durante a Lava Jato, quando era advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Além disso, tem perfil técnico e é avesso a decidir o futuro de investigados e réus com base em sua ideologia política, como outros ministros não disfarçam fazer. Advogados de defesa que atuam no caso do INSS o descrevem como um juiz duríssimo. Mendonça mantém o famoso careca do INSS, pivô do esquema, preso desde setembro do ano passado. A perspectiva de punição real dos réus, debaixo da relatoria de Mendonça, leva investigados e réus a reavaliar suas opções e passar a considerar seriamente uma delação premiada.
A lógica que vale para o caso do INSS vale para o caso Master. Vorcaro pode voltar à prisão, e uma eventual delação atinge Toffoli, Moraes e todos os demais citados no explosivo material que está nas mãos da PF. Há ainda um detalhe pessoal que explica muito do receio de Moraes e Toffoli, segundo a CNN. Em agosto de 2025, Mendonça criticou o ativismo judicial num evento, e Moraes respondeu, horas depois, no mesmo evento, dizendo que o ativismo era necessário para conter regimes autoritários, numa alusão clara a Bolsonaro, que indicou Mendonça ao STF. Em novembro de 2025, foi a vez de Toffoli se desentender diretamente com Mendonça numa sessão do tribunal. Eu fico exaltado com covardia, disse Toffoli. Mendonça encerrou seu voto sem responder. As farpas trocadas são um indicativo de que não haverá coleguismo ou amizade que salve os ministros enrolados, não que Mendonça fosse se curvar a isso, mas esses fatores estão fora da equação. Estes são os homens que agora ocupam lados opostos da investigação mais importante da história recente do Brasil. Um investiga, André Mendonça. Os outros, possivelmente, são investigados, Toffoli e Moraes. Malu Gaspar resumiu com precisão: as chances de Moraes escapar ileso diminuem a cada dia. Debaixo da relatoria de Toffoli, um relatório sobre Moraes semelhante ao que foi produzido sobre ele mesmo, Toffoli, muito provavelmente acabaria arquivado. Essa proteção não existe mais. O escudo caiu junto com a relatoria. Nunca a justiça esteve tão perto de atingir os inatingíveis, aqueles que sempre se colocaram acima de todos e da lei, aqueles que se acham. Desfile em homenagem a Lula pode configurar propaganda eleitoral, diz André Mendonça. O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, disse nesta semana que o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, que homenageará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pode vir a causar confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral. Apesar de ter votado por rejeitar liminares contra o enredo da escola de samba, acompanhando a relatora Estela Aranha, ele afirmou que, havendo configuração de propaganda eleitoral, poderá ainda haver investigação judicial de eventual abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público a priori impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção, e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral, ressaltou. O homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, estamos em ano eleitoral. Terceiro, o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo, com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social, disse o ministro. Ele ainda destacou que recursos públicos, na casa dos milhões de reais, estariam sendo destinados à escola de samba. Para ele, o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras e jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. Os pedidos de liminares foram apresentados pelos partidos Novo e Missão. Em seu voto pela rejeição, a ministra Estela Aranha disse que a mera suspeita de possível ilícito futuro não pode interferir na dimensão de uma produção artística, sob pena de aniquilar a individualidade da potência humana criativa. Eventual ilícito, mesmo sob os contornos de abuso eleitoral, deve ser apurado posteriormente, de acordo com a legislação. Não se verifica, neste momento, elemento concreto de campanha eleitoral antecipada, nem circunstância que permita afirmar, de forma segura, a ocorrência de irregularidade, afirmou. Letra de samba enredo sobre Lula cita número 13 e faz referências a Bolsonaro. A Acadêmicos de Niterói abrirá o desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro com o samba enredo do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil às 21h45 deste domingo 15. A primeira-dama, Janja da Silva, esteve no ensaio técnico da agremiação no último dia 6 e deve participar do desfile. Já o presidente deve assistir à apresentação do camarote da Prefeitura do Rio no Sambódromo.
além de evocar o grito historicamente usado por eleitores do petista Olê, 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 Olá Lula, Lula, a canção cita o número de urna do PT, 13, ao falar que ele levou 13 noites, 13 dias para migrar com sua mãe de Pernambuco a São Paulo quando criança. A letra ainda faz referências implícitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, em trechos como aceite se perder, não é digno fugir e assim que se firma a soberania sem mitos falsos, sem anistia. Planalto orienta ministros a evitar gestos políticos em desfile. Embora tenha rejeitado a aplicação de punição por propaganda eleitoral antecipada, os votos dos ministros do TSE foram interpretados como um sinal de alerta no Palácio do Planalto, segundo o G1. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, teria orientado ministros e outros integrantes do governo que acompanharão o desfile a permanecer no camarote e evitar descer na avenida, preservando uma postura mais contida. No julgamento das liminares, a presidente do TSE, Carmen Lúcia, deixou claro que a decisão não representa autorização prévia para abusos. A Justiça Eleitoral está se dando salvo-conduto. Não está entrando em uma área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só em indeferimento da liminar, o processo continua. O MP vai ser citado para manifestação, declarou. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração é o teu altar. Espírito Santo,
o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Os próximos passos de André Mendonça como novo relator do caso Master. Como novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro André Mendonça terá que decidir se continua com a linha que vinha sendo conduzida por Dias Toffoli. Um dos pontos em avaliação é se as investigações serão desmembradas e parte do inquérito será remetida de volta para a primeira instância de São Paulo e do Distrito Federal, como planejava seu antecessor na relatoria. A ideia de Toffoli era manter no Supremo apenas as apurações que pudessem envolver autoridades com prerrogativa de foro especial. Mendonça também passa a ter o poder de levantar o sigilo imposto pelo ex-relator às investigações do Banco Master. O nível de restrição estabelecido por Toffoli impede o acesso público não apenas do conteúdo dos autos, mas até mesmo de nomes de advogados e entradas de petições no processo. O novo relator foi sorteado para herdar o caso após uma reunião a portas fechadas realizada na quinta-feira 12, entre integrantes da Corte. A conversa, de emergência, foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, após relatório da Polícia Federal, PF, revelar conversas telefônicas entre Toffoli e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Toffoli já vinha sendo pressionado a declarar suspeição e a deixar a relatoria após uma série de controvérsias, mas resistia à pressão. No ano passado, ele viajou ao Peru em um jatinho particular junto com o advogado de um dos diretores do Master. Além disso, ele mesmo admitiu que foi sócio da empresa Maride, uma das donas de um resort de luxo junto com o Fundo Arlen, ligado a Vorcaro. A retirada do caso da primeira instância, a decretação de sigilo máximo e uma determinação para que apreensões feitas na segunda fase da Operação Compliance Zero, da PF, fossem lacrados e acautelados no STF, também geraram desconfiança. O inquérito tramitava na 10ª Vara Federal de Brasília, mas subiu para o STF após um pedido da defesa de Vorcaro fundamentado em um contrato imobiliário de um deputado com o empresário. O documento, no entanto, não é objeto de investigação. Mendonça deve atuar com discrição no caso Master para arrefecer crise do STF. Na tarde de sexta-feira 13, após assumir a relatoria do caso, Mendonça reuniu-se justamente com delegados da PF que atuam nas investigações sobre o suposto esquema bilionário de fraude no Master. A intenção do ministro e de auxiliares foi obter um panorama sobre os inquéritos e alinhar questões técnicas e procedimentais. O encontro durou cerca de 2 horas. Além da equipe envolvida na investigação, participaram integrantes da diretoria executiva da PF e da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, DICOR. Interlocutores de Mendonça ouvidos pelo Valor Econômico não souberam dizer se haverá a devolução das investigações sobre o Master para a primeira instância. Eles consideram que ainda é cedo e o ministro agora pretende apenas se situar sobre como estão as apurações até aqui e quais devem ser os próximos passos. Ao jornal O Globo, pessoas próximas do ministro afirmaram que as palavras de ordem no momento são serenidade e responsabilidade. A expectativa é que ele não faça manifestações públicas no momento e conduza o caso com discrição, evitando ampliar a turbulência que marcou a fase anterior do processo. Sob reserva, outros ministros da Corte disseram à publicação que Mendonça tende a se concentrar nos aspectos processuais e a evitar movimentos que possam ser interpretados como resposta a uma pressão política. A leitura interna é a de que o momento é sensível para o tribunal e que sua atuação poderá ajudar a arrefecer a crise. Provas produzidas durante relatoria de Toffoli serão preservadas. Na reunião de emergência em que decidiram pela saída de Toffoli do caso Master, os ministros descartaram a possibilidade de declarar a suspeição ou o impedimento do ministro.
Além disso, garantiram que as provas produzidas durante a relatoria de Toffoli não serão anuladas ao reconhecer a plena validade dos atos praticados pelo ministro no inquérito principal e em todos os processos a ele vinculados por dependência.